Bom, vamos ao assunto que nós prometemos como um dos assuntos principais dessa nossa edição de hoje, que tem a ver com essa manchete, pessoal, da redução para níveis, vamos dizer, não registrados nas séries históricas, da desigualdade brasileira. E eu comentava no início do jornal, do nosso programa, na verdade, que é uma manchete que ao mesmo tempo a gente comemora e ao mesmo tempo nos assusta. A desigualdade, a redução da desigualdade, melhor dito, ela foi impulsionada por benefícios sociais. Ela caiu, vou repetir para vocês, para o menor índice histórico agora, no ano passado. Confira a primeira reportagem de Adriana de Luca. A desigualdade social é medida pelo chamado Índice de Gini. Em 2022, caiu de 0,544 para 0,518 no Brasil. É o menor patamar da série iniciada em 2012. Um dos motivos, segundo o IBGE, foi o aumento de pessoas ocupadas depois do período mais crítico da pandemia. De 21 para 22, voltaram para o mercado de trabalho quase 8 milhões de pessoas, sobretudo emprego com carteira e aumento também de rendimento dos trabalhadores mais informais. A queda na concentração de renda também se deve ao fato de que mais brasileiros passaram a depender do governo. Em pleno ano eleitoral, o pagamento do Auxílio Brasil aumentou para R$ 600 e passou ainda a atender mais pessoas. Quase 17% dos lares brasileiros tinham beneficiários do programa social. O aumento na distribuição do benefício também explica a alta do rendimento médio entre os mais pobres. Saltou 18% em 2022 para uma média de R$ 537. Olhando a distribuição como um todo de renda domiciliar per capita, a gente vê que os maiores aumentos ocorreram sobretudo na cauda inferior, que foi puxado sobretudo pela rubrica Outros Rendimentos, onde estão os programas sociais. O Agora Bolsa Família foi ainda mais turbinado. O governo Lula já passou a dar um incremento de R$ 150 por criança até 6 anos. Mesmo assim, a concentração de renda persiste e é considerada elevada na comparação com outros países. 1% da população mais rica no Brasil recebe rendimentos 32 vezes maiores do que os mais pobres. Nós não podemos depender para sempre só de programa de transferência de renda. Uma criança que nasce pobre ou rica, essa criança pobre ela tem que ter acesso a uma boa educação, à segurança, à alimentação. Como nós não fazemos isso, destruímos o nosso capital humano na primeira infância, na adolescência, depois nós temos que mitigar, mas só reduzir um pouquinho disso, dando renda para as pessoas. Marcelo Neri, economista, diretor da FGV Social, remoto do Rio de Janeiro, nosso imenso prazer e gratidão de ter você participando a partir desse momento na nossa roda. Marcelo, boa noite, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Marcelo, você tem uma das reputações mais sólidas nesse campo, distribuição de renda, o entendimento dessa realidade social brasileira. O que essa manchete tão bonita diz para você? Diz que, boa noite a todos, William, Raquel, Caio, Daniel. O que essa manchete diz é uma redução de desigualdade de resultados. É uma queda grande, às vezes é difícil perceber, mas esse quase 0,03 de queda é uma queda grande pela literatura. Veio acompanhado de uma redução de pobreza, a gente já fez o cálculo, a pobreza está em 9,6, abaixo de R$300, estava em 14% no ano anterior. Então, é uma boa notícia de resultados. Obviamente, o que está por trás da desigualdade brasileira, as razões estruturais, tem a ver com distribuição de capital humano, com o mercado de trabalho, mas eu acho que é uma boa notícia, sim, e chama a atenção que o mercado de trabalho desempenhou um papel também importante. A desigualdade de renda do trabalho também está no menor nível da série da PNAD. Agora, e acho também que esses programas, se eles são bem desenhados e bem administrados, eles conseguem ter um papel na transmissão intergeracional de desigualdade via vacinação das crianças, que a gente andou para trás um pouco, frequência escolar, que a pandemia também afetou. Então, isso tem um efeito de longo prazo. Eu acho que a dificuldade está no médio prazo, tá? Nessas pessoas que fazem
que hoje recebem Bolsa Família, que recebiam Auxílio Brasil, elas passarem a ter um emprego que é a verdadeira porta para a cidadania. Mas eu acho que é um resultado importante, principalmente que a gente saiu da maior pobreza e uma das maiores desigualdades no ano anterior para isso, e acho que um pouco o ciclo eleitoral explica não só essa flutuação de pobreza, mas todas as últimas 10 eleições aconteceu fato semelhante. Eu acho que nisso a gente tem que refletir um pouco. Quando você disse que nisso a gente tem que refletir um pouco, Marcelo Neri, deixa eu ver se eu interpreto você corretamente. Quando você diz todos os últimos 10 ciclos eleitorais, nós registramos esses picos, no caso positivos, de redução de desigualdade. Mas significa, por outro lado, que são ciclos eleitorais aqueles que mobilizam a transferência de renda via governo. Mas como é que o governo vai sustentar isso? Não, exatamente. A pobreza cai no ano eleitoral e tende a subir no ano pós-eleitoral. Essa subida é menos robusta, mas acontece em 7 das 10 eleições anteriores. Acho que nessa aí talvez não aconteça, talvez seja sustentável para 2023, por conta da PEC de transição, da ampliação que vocês falaram do Bolsa Família, manteve os R$600, deu um adicional por criança, mas tem um quê de um oportunismo político, não apenas nesse. A pobreza caiu no ano passado 32%, pelas nossas estimativas. Isso é uma queda grande, num ano. A gente tinha que ter eleição todos os anos. Né? Seria a solução dos problemas. Então, eu acho que para entender esse resultado, a gente precisa olhar para o calendário eleitoral, que inclusive a pobreza não só ela cai em ano eleitoral, como nesse ano ela começou no ano passado com 11% e terminou com 8%. Então, e isso aconteceu, como eu disse, nas 10 eleições anteriores, que eu acho que aí vem um pouco dessa sua pergunta estrutural. Quer dizer, é para comemorar, não é? Tudo mas talvez seja fugaz. E é preciso pensar nos próximos passos, que é de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e na cobrança de condicionalidades ligadas à educação, saúde, tentar dar uma turbinada nesse efeito estrutural. Mas esses programas, eles têm esse efeito, não é simplesmente dar o peixe, eles tentam ensinar a pescar. Talvez esteja faltando mais que quem receba o peixe já entre no mercado de trabalho. Esse é um grande desafio que a gente precisa endereçar. E hoje em dia não é mais talvez um emprego com carteira, talvez seja um próprio negócio, um negócio por conta própria. Nisso eu acho que a gente ainda falta desenvolver melhor a tecnologia social. Pela ordem de inscrição, Daniel, depois Raquel. Marcelo. Daniel, pela ordem de inscritos, você é o primeiro. William, por ocasião desse nosso debate, fruto dos dados revelados hoje pelo IBGE, eu fui resgatar 2 pesquisas que eu me lembrava que haviam me chamado muita atenção. Uma de 2021 das Nações Unidas, esse relatório da ONU comparava diversos países para demonstrar o quanto era necessário, quantas gerações são necessárias para que haja efetivamente mobilidade social, ou seja, para superar a pobreza e para que uma família chegue à renda média dos seus respectivos países. E impressiona que se na Europa você tem ali 4, 5 gerações em média para se sair da pobreza e se chegar à renda média, em países como Brasil, Colômbia e África do Sul, a gente tem mais de 9 gerações, ou seja, a perspectiva é muito distante, gasta-se muita geração para ter algum tipo de mobilidade social. Agora, outra pesquisa que tem dados aparentemente contraditórios é uma pesquisa da Oxfam de 2022 em parceria com o Datafolha. E o que eu achava interessante nessa pesquisa, já me lembrava na ocasião, é que havia uma pergunta: até quanto uma pessoa deve ganhar para ser considerada pobre? Em 2019, se a gente pegasse uma faixa de renda de R$2.000, 9% das pessoas diziam que ganhando R$2.000 você era pobre. Hoje, talvez por conta da inflação, do aumento do custo de vida, alimentação, 50% das pessoas dizem que ganhando R$2.000 você é pobre. O que chama a atenção?
quando as pessoas projetam daqui a 5 anos, você tem uma grande quantidade de pessoas que se consideram pobres hoje, 23%, mas que quando olham para frente daqui a 5 anos, só 10% dizem acreditar que serão pobres. Quando você pergunta se elas vão ser classe média ou são classe média hoje, 28% se consideram classe média hoje, mas 38%, 10 pontos a mais, dizem esperar ser classe média 5 anos à frente, o que me parece que a sociedade brasileira ainda guarda, por motivos muito duvidosos, eu não teria resposta, mas parece uma sociedade ainda otimista.